Amém, queridos? Vamos nessa então. Nós estamos vendo a carta de Tito, que é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu para Tito, por volta do ano 63 depois de Cristo. Tito que estava cuidando da igreja em Creta, que é uma ilha grega, uma grande ilha grega no meio do Mediterrâneo. Essa ilha apresentava, pelo que percebemos, alguns problemas assim na vida dos irmãos, e também apresentava aí já os falsos mestres, né? Os falsos mestres, eles aparecem desde o comecinho aí da igreja apostólica e nos perturbam até o dia de hoje, né? Então a gente precisa estar de antena ligada para não cair nesse engano, tá? Então, uma das coisas que víamos aí na vida dos cretenses era a prática da mentira. Isso era uma coisa muito comum e falamos sobre isso na quarta passada. E quem sabe algum ponto aqui hoje ainda também transpareça esse problema. Tá? Nós paramos no capítulo 2, no versículo 3. Tá? Vou precisar voltar no versículo 3, capítulo 2, versículo 3. A gente já viu o versículo 3, mas vimos sob um olhar, que eu vou falar agora, e agora vamos ver ele sobre outro olhar, recebendo um outro ensinamento. Tá? Então, Tito, capítulo 2, versículo 3, eu estou usando hoje excepcionalmente NVI, Nova Versão Internacional, mas estou aqui com a Almeida Revista Atualizada para ler algum ponto ou outro que eu acho que aqui é um pouco mais profundo, tá? Mas hoje estamos de NVI. Tito 2:3, vamos lá. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Então esse é o versículo 3, já falamos sobre aqui, no ponto de vista de Tito está ensinando as mulheres mais velhas e elas estarem assim, disponíveis para receber o ensinamento. Então, irmãos, ele está falando basicamente para as mulheres mais velhas desempenharem o novo papel que elas têm dentro da comunidade cristã. Então, quem sabe a mulher mais velha, ela chega dentro da comunidade, né? Pensa aí, nós estamos em 63 depois de Cristo. Essa mulher mais velha não nasceu no cristianismo, não tem como, né? A obra de Cristo, né, a pregação do evangelho se deu por volta de 30 a 33 depois de Cristo. Então, por mais que essa mulher tenha se convertido, né, ali junto, né, com a pregação de Jesus, ela tinha aí 30 anos de evangelho. Então, essa mulher, ela não nasceu cristã, ela teve que se converter ali no meio da idade dela, vamos dizer assim, usando a melhor das hipóteses, né? Então, ela precisou ser recolocada dentro do que é o trabalho dela dentro da sociedade. Então, antes ela, quem sabe, nem tinha muitos projetos de vida, né? Agora aqui, Paulo está ensinando para Tito, para ensinar para as mulheres mais velhas, que elas têm o que ensinar. Né? É bem tremendo isso. É tremendo que ele fala assim, ó, não sejam escravizadas a muito vinho, mas capazes de ensinar o que é bom. Que, em tese, elas já deveriam saber. Né? Aqui vai falar do trato da mulher mais velha com a mulher mais nova. Então, vai falar aqui o que ela pode ensinar, né? Mas, de uma forma geral, a mulher mais velha, ela já sabe o que é bom, o que funciona, o que não funciona, o que deu certo no casamento dela, o que não deu certo. Então, ele está apresentando para Tito, para apresentar para as mulheres mais velhas, o seu papel dentro da comunidade cristã. Então, ela não está ali só de boa, né, assim, esperando, né, ela ficar mais velha ainda. Né? Ela tem um papel a desempenhar, né? Que basicamente é ser um exemplo, que é o que fala ali inicialmente nesse versículo, ser um exemplo com a própria vida e também ensinar aquilo que é bom. Na minha versão Almeida diz assim, ó, a serem mestras do bem, né? Ou seja, ser uma professora do que é bom, do que é o bem, né, ante a sociedade. Então, ele está dando uma super tarefa para as mulheres mais velhas. Então, se você é uma mulher um pouco mais velha, não ache que você, né, não tem o que exercer, o que fazer. Tem. Diante do que a gente está vendo pela palavra aqui, tem sim. Né? E aqui nós vamos ver o que seria isso, e eu já vou aí convergir essa história para
as mulheres mais novas. Nós temos aqui a irmã Sebastiana, dando a paz do Senhor para a gente, daqui do Paraná, que bênção. Então, depois tu coloca, irmã Sebastiana, qual é a cidade que tu estás, que nós já temos a tia Jô, meu Deus, quando é que eu vou gravar o nome da cidade da tia Jô, né? Mas eu acho que é Araucária. Meu Deus, eu já errei tanto, irmãos. Mas enfim, do ladinho de Curitiba ali, né? Mas temos mais alguém do Paraná, então, glória a Deus. Irmãos, aí acho que eu vou ter que voltar um pouquinho. Não, eu vou falar isso aqui, depois eu vou citar um exemplo, tá? O versículo 4 fala assim, né? Falou de elas serem mestras do bem. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa, já falamos sobre, e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Eu vou ler na Almeida também, para a gente ter duas versões e deixar essa argumentação bem rica, tá? Versículo 4. A fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Irmãos, ele dá aqui uma receita tremenda, né? Muito valiosa, muito preciosa, mas que hoje, por causa de tanto feminismo que se escuta por aí, né? Que, como eu sempre digo, se o machismo não é bom, porque o feminismo seria, né? Mas o machismo matou muitas mulheres, mas o feminismo continua matando muitas crianças até hoje em dia, né? Então, assim, irmãos, por causa de tanta argumentação feminista, a gente entendeu que a mulher ser sujeita ao marido e ser dona de casa é uma coisa inferior e ruim, né? E, na verdade, dentro do contexto da família cristã, isso é uma coisa excelente, porque ela se submete ao marido, que é um excelente marido. Ela é sujeita a ele, porque ele é sujeito a Cristo. Então, ela está dentro de um contexto muito harmonioso de família, né? Continuando, ela é boa dona de casa porque ela entendeu pela palavra que é bom a mulher cuidar da sua casa. É o que eu sempre digo, não gosta de cuidar da casa, fica solteira, ninguém é obrigado a se casar. Até a Bíblia diz isso, ninguém é obrigado a se casar, né? Agora, casou, precisa aprender a gostar da casa. Mas eu não gosto, então fique em casa até gostar, né? Cuida da casa até gostar. Então tem coisas, irmãos, né, que a gente precisa tomar pelo esforço. Eu não gosto de trabalhar, também não, mas é bom, né? É louvável, né? Precisa, então a gente vai trabalhar, né? Várias coisas na vida a gente faz mesmo sem gostar, já falamos sobre isso por aqui, porque nós somos adultos, né? A criança é assim, eu não gosto, mas você que é adulto diz para ela, come porque tem que comer, né? E assim é tantas coisas na vida. Mas eu não gosto de fazer comida. Faz comida até gostar. Então a gente vai aprendendo pela palavra que isso é bom, por mais que a sua criação feminista, que a sua sociedade feminista, que tudo que colocaram na sua cabeça disse que mulher não tem que cozinhar, que não tem que cuidar da casa, que não tem que cuidar do marido, que ela precisa ser diretora de uma mega empresa. Tudo bem, desde que isso seja equilibrado com o cuidado da casa, do marido e dos filhos. Se ela consegue fazer tudo, beleza. Mas e o marido? O marido também tem que cuidar da casa, da mulher e dos filhos. É a mesma coisa. A responsabilidade dos dois é de equipe. O marido também tem que cuidar da casa, né? Não é que a mulher tem que limpar tudo e fazer tudo sozinha, não é isso? O que não dá é para ela dizer, não, eu simplesmente não faço, não cuido e por aí vai. Eu sei que essa... Araucária. Eu falei o quê? Acertei, Araucária, tá. Então a tia Jô está em Araucária, irmã Sebastiana, vamos ver já. Eu sei que essa palavra que eu estou falando é muito polêmico, talvez nesse vídeo aqui embaixo, quem sabe no futuro, tenha alguns comentários, né, que discordem, por causa dessa sociedade moderna que estamos vivendo. Quando a gente escuta um pregador da palavra falando sobre Tito, irmãos, é interessante, tá? Eles cuidam muito, porque a palavra submissa não pode ser falada, porque, meu Deus, né, não é bem assim. É bem assim, sim. Submissão, ela está junto com ele na missão. Então, a gente precisa
chamar de pecado o que é pecado, mas o que não é, não é. Então, nós precisamos nos apropriar da palavra, daquilo que é bom. Só porque o diabo falou que é ruim, não quer dizer que seja. Né? A palavra diz que isso é bom. É bom a mulher ser submissa, sujeita ao marido. Mas o marido, irmãos, ele tem que amar Cristo, amar a esposa, como Cristo amou a igreja. Então, é todo um conjunto de coisas. Né? Quando tudo isso está funcionando, está engrenado, irmãos, é só felicidade. Então, aqui ele está dizendo que as mulheres mais velhas precisam ensinar isso para as mulheres mais novas. E as mulheres mais novas, por sua vez, têm que baixar a bola e receber. Amém? Para quê, irmãos? Porque isso é vida para ela e porque a palavra de Deus assim não é difamada. Nós vamos ver sobre isso em outro ponto. Quando a gente obedece a palavra, isso respinga. Aquela mulher que é rebelde com o marido, que ela bate no peito, diz que ela faz e acontece, ela não depende de homem e que ela é o máximo sozinha, ela lá no fundo, quando ela vê a vizinha dentro de um lar harmonioso, de filhos obedientes, de um marido amável, ela vai pensar, poxa, na real mesmo, eu queria que fosse assim. Aí a palavra de Deus, irmãos, é engrandecida, porque a vizinha, ela vai para a igreja no domingo, tá? Pode estar chovendo, pode estar sol, pode estar com vontade na praia, pode querer passear, mas ela tem um comprometimento com o Senhor. Então a gente vai vendo essa correspondência, né, da minha dedicação ao Senhor e as bênçãos chegando, porque é assim. Né? Se eu me disponho a obedecer, as bênçãos vão chegando. Não é porque eu fui correr atrás da bênção, mas Deus gosta de nos abençoar e Ele é fiel. Amém? Então, a palavra diz que a mulher deve ser boa dona de casa, ou ainda na linguagem de hoje, ocupadas em casa. É tremendo, não é só gostar de ficar em casa. Ela tem que se ocupar. Se você for ler o provérbio de capítulo 31, se eu não me engano, fala de que a mulher administra a casa. É tremendo isso, né? Até potencializa, e eu vou usar um termo que eu não suporto, mas até empodera a mulher. Se a gente for ler, eu acho que é Provérbios 31, se eu estiver errado, me corrijam. A palavra de Deus empodera a mulher. É bem louco isso, né? Mas ele está dizendo, essa mulher, temente a Deus, ela compra, ela vende, ela sabe negociar, ela faz o dinheiro da casa render. Então, ela é muito forte, muito guerreira e muito trabalhadora, posso dizer. Né? Então, a palavra mostra o potencial que nós temos, mas que muitas vezes a gente se esconde através de falas, né? Atrás de falas que colocam por aí, né? Ah, não, ou eu cuido da casa ou eu trabalho. As duas coisas não dá, querido, né? Hoje falar que a mulher deve trabalhar ou não deve trabalhar é uma coisa muito difícil, né? Aqui está falando de ser ocupadas em casa, já falo um pouco mais sobre. Mas assim, dentro da nossa situação hoje, né? Eu sempre falo isso quando a gente ministra para casais, que hoje é muito difícil a pessoa comprar uma casa, por exemplo. Está muito caro o imóvel, principalmente aqui na nossa região, né? Eu acho que está caro no geral, só que, claro, nosso poder aquisitivo é um pouquinho maior, quem sabe comparado com uma cidade lá do interior. Por outro lado, o custo de vida é muito mais caro, né? Então, uma casa é muito caro. Então, para o homem trabalhar sozinho, conseguir sustentar a casa e comprar uma casa, às vezes não dá. Então, para os bens essenciais, eu acho muito importante se a mulher puder ajudar. Agora, eles já conquistaram, conseguiram, né, já tem uma estabilidade e ela pode ficar em casa, por que não? Né, ela não gosta de se dedicar ao marido, aos filhos, à casa, isso não é suficiente, né? Não estou dizendo que ela não pode ter vida profissional, mas às vezes é uma inquietação, né, que acaba atrapalhando mais do que ajudando. Então, irmãos, tudo tem a ver com a sua realidade, com a sua casa. Mas se você, mulher, não gosta de casa, não gosta de ficar em casa, não gosta de fazer comida, não gosta de limpar a casa, cuidar dos filhos do marido, vai orar, vai buscar o Senhor. Ele tem muita coisa para transformar dentro de ti. Né? Então, muita coisa precisa acontecer aí, mas Ele pode fazer. Ele coloca na gente o desejo pelas coisas de Deus, o desejo por fazer aquilo que é louvável diante do Senhor. Amém, queridos? Então a palavra é essa. Sobre estar ocupadas em casa, ou serem boas donas de casa, muito provavelmente tinha também a ver com esse ponto da calúnia ou da mentira. Inclusive ele fala para as mulheres mais velhas a não serem caluniadoras. Para que falar isso para uma senhora mais velha? Né? Provavelmente havia essa questão da mentira permeando ali a cidade de Creta. Então pode ser que esse era um
uma situação recorrente com as mulheres mais novas também, de elas andarem uma na casa das outras, caluniando, falando mentira. Então ele está dizendo, a mulher ocupe-se com a sua casa, né? Se ponha dentro da sua função. É isso. Amém, queridos? Sei que é um papo pesado, encorpado, mas é porque a nossa realidade sujou, o mundanismo sujou muito as nossas mentes. Então a gente precisa ver aquilo que Deus quer de mim. É isso. Amém? Continuando. Versículo 6. Da mesma maneira, encorajem os jovens a serem prudentes. Acho que na versão mais... Na versão da Almeida está criteriosos. Eu até gosto mais dessa palavra. Mas vamos pensar nas duas coisas, tá? Depois eu falo sobre. Versículo 7. Em tudo, seja você mesmo, já que ele era jovem, um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Então ele está dizendo para a conduta de Tito que devia ser super sadia, que ele devia ser criterioso ou prudente. Então, tanto uma palavra quanto a outra serve bem, mas eu queria, assim, aproveitar a palavra criterioso. Então, eu queria falar com os jovens. A idade da juventude nos traz aí muitas ideias, né? Ideias de descoberta, de experimentos, né? A gente quer explorar aí o que tem na vida, o que tem no mundo, né? E às vezes não é nenhuma coisa ruim, né? Às vezes é uma coisa boa, sei lá, quer fazer uma viagem, um passeio, conhecer tal lugar, não é pecado, meu Deus, né? Temos esse mundo maravilhoso que o Senhor Jesus confeccionou para nós, então nós podemos, claro, experimentar de tantas bênçãos, posso dizer assim, que o Senhor fez, né? Não tem problema. Só que em todas as ideias que surgirem na nossa cabeça, nós precisamos ser criteriosos. Por que ele está falando isso? Porque o jovem, de uma forma geral, no entusiasmo da vida, no embalo da vida, não é tão criterioso às vezes. Ele tem vontade de fazer, ele vai lá e faz, porque ele não experimentou aquilo ainda. Ele não sabe se dá... Ele não sabe se dá certo ou se dá errado, então ele vai, entendeu? Vamos subir lá em cima daquele morro, né? Lá em cima daquele pico, vamos, porque é legal, vamos, né? Estou citando um exemplo assim super simples, né? E aí, porque ele nunca subiu antes, então ele só tem na cabeça que vai dar certo. Então ele precisa ver bem, opa, peraí, alguém já subiu? Quem subiu se machucou? Né? Deu certo isso? E aí ele precisa ter esse critério, né? E a pergunta principal, né? Para quê? Para que subir aquele morro? Eu sempre falo, né? O cara é alpinista. Para quê? Ele vai lá em cima, né? Isso é uma crítica minha, não tem nada a ver com a Bíblia. Mas eu fico pensando, não, ele vai lá buscar o remédio contra o câncer, né? Lá tem uma planta que cura uma doença, tudo bem. Mas não, ele sobe para depois descer, né? Qual é o propósito? Chegar lá em cima. Sim, de chegar lá tem que descer, né? Mas isso é uma brincadeira minha. Tá? Mas assim, para quê? Nós vamos lá, vamos, vai ser massa, vai. Mas para quê? Não, é para a gente se divertir, tá tudo na paz do Senhor. Beleza, tudo bem. Né? Tem um propósito, diversão, né? E está dentro dos critérios de Deus, né? Mas fora isso, tem que pensar muito, né? Preciso ser prudente, porque nessa de experimentar, né? Às vezes a pessoa arruma um problema para o resto da vida. Né? Então precisa cuidar, eu sou jovem, beleza, mas eu preciso ter aquele critério. Não, vamos fazer isso, mas é bom, né? É bênção, né? É perigoso. Para quê? Para que eu não venha me arrepender mais tarde. Irmãos, tem exemplos disso, que passaram aqui por dentro, aqui, onde eu estou, né? Que teve a vida assim drasticamente transformada para pior. Tá? Eu falo assim de questões de saúde, de questões emocionais, de questões morais, pessoas que tiveram a vida detonada, assim, pessoas de 14, 15, 20 anos, né? Na tenra idade, posso dizer, né? Na flor da idade, tiveram a vida destruída por causa da falta de critério. Claro, coisas têm a ver com a educação, o cuidado dos pais, às vezes não teve aquele amparo, né? Vivia meio solto, então tudo isso é um conjunto. Mas você em Cristo, que está recebendo essa palavra, que é jovem,
seja criterioso. Primeiro para a sua própria integridade, né? Física, emocional, espiritual, moral, tudo. E outra para quem está te olhando, que sempre tem um abençoado te olhando, né? Aqui fala uma coisa assim, ó, o 8, use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que querem falar mal de vocês não tenham motivo de falar mal, se falar mal está mentindo, né? É mais ou menos isso. Então, a gente precisa ser criterioso, para quê? Para que quem quiser levantar o testemunho, que seja falso, né? Porque não tem do que falar de mim, porque tudo que eu estou fazendo eu busco o Senhor. Se eu erro, eu vou lá e arrumo, eu peço perdão, eu volto atrás, e com isso eu sou irrepreensível, como aprendemos na quarta passada. Ser irrepreensível é isso. Eu errei, mas no momento não tem nenhuma ponta solta. É isso, tá? Continuando, não sei se vocês estão me entendendo, hoje eu estou meio rápido, eu acho. Mas é que da outra vez, de né, levar a coisa assim mais de boa, eu bobeei. Versículo 9. Ó, aqui eu vou explicar tá, essa questão de escravo. Não sei se na tua está servo. Ó, na Almeida está servo. Esse servo não é o servo do Senhor, tá? O cara que obedece a Deus. Não. É escravo mesmo, tá? Então vamos ler aqui na NVI, está escravo. No versículo 9, ensine os escravos a se submeterem em tudo a seus senhores, procurando agradá-los, a não serem respondões e a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Tremendo isso. Aqui está falando da relação escravo-senhor, né? Isso, irmãos, infelizmente, na época era regularizado, né? Nos tempos bíblicos aí, apostólico, era regularizado a escravidão. É muito triste isso, irmãos. Não sei o quanto a coisa era pesada, como a imagem que temos da escravidão dos negros, assim, né? Que apanhavam, enfim, que era uma coisa terrível, né? Eu não sei o quanto isso era assim nesse tempo, mas sim, as pessoas viviam sob esse regime de trabalhar para comer, né? Infelizmente era assim. Então aqui ele estava talvez trazendo à tona quase que um problema. Por quê? O escravo estava conhecendo a Cristo. Quando ele vai para Cristo, ele é livre do pecado, né? E isso nos é falado com muita frequência, que eu sou livre, e sou mesmo, né? E aí o senhor do escravo também estava conhecendo a Cristo, talvez em quantidade menor, claro, mas lá ele escuta o quê? Que ele é livre. Então o escravo é livre, o senhor é livre. É isso que a gente ouve na palavra até em outro capítulo de Gálatas, se eu não me engano, que... eu não vou lembrar agora se é Gálatas ou se é Colossenses, mas fala que não há escravo, não há senhor, não há cita, não há bárbaro, né? O Senhor é tudo em todos, tal. Então, todos perante Deus têm o mesmo olhar. E isso é verdade, com certeza é assim. Por outro lado, dentro da sociedade, aquele escravo ainda era escravo. Então, ele precisava se submeter ao senhor dele, até que ele deixasse de ser escravo, né? Com aí a alforria dele, ou o ano de jubileu, ou qualquer coisa que fosse decretada ali naquele período. Então, ele precisava entender que ele não podia ser respondão, não podia ser desobediente, não podia ser vadio, malandro, né? Ele continuava tendo as mesmas obrigações dele, só que o espírito dele, a alma dele estava livre, né? Mas dentro da vida profissional, posso dizer assim, ou social, ele ainda tinha as obrigações dele. Então, ele precisava não dar motivo de que a palavra de Deus, depois que entrou na vida dele, tornou ele um rebelde. Que é isso. Então, ele está falando, obedeça a Deus, obedeça ao teu Senhor, para que o evangelho se torne ainda mais atraente. Parece até meio estratégico esse comentário, mas eu acho que é mesmo, né? E também ele fala lá para as mulheres, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, essas condutas, assim, corrigidas, né? Elas mostram o evangelho na sua beleza, né? O evangelho fica atraente, e na Almeida fala, o evangelho fica ornado, a doutrina fica ornada, ou seja, enfeitada. Então, a gente, quando obedece ao Senhor, isso respinga lá fora, e as pessoas olham para o evangelho e veem, poxa,
o negócio é bom, né? Aquele cara ali que, meu Deus, era o virado no alho, hoje em dia é uma pessoa aparentemente correta, né? Então o evangelho vai ornando a vida, acho que é isso, né? Enfeitando, e as pessoas vão vendo que o que é bom de verdade. Amém? Não sei se vocês estão me entendendo. Qualquer coisa, se tiver alguma dúvida, falem aí no grupo, falem no chat do YouTube. Deixa eu ver se tem alguma coisa lá. Opa, entrei no lugar errado. Se tem alguma coisa lá, está atualizando aqui o meu chat, não sei. Qualquer coisa, vão mandando aí que a gente vai vendo. Continuando, estamos no versículo 10. Vamos lá. 10 ali, né? 10 ali. Versículo 11. É bem tremendo. Agora ele entra, no meu ponto de vista, num trecho mais teológico, explicando algumas coisas referentes a Deus, né? Não trazendo tanto assim a conduta do homem. Vamos ver. Nenhuma dúvida aqui, nada assim diferente, então continuamos. Ele vai falando agora de questões mais teológicas. Como eu falei na aula passada, no culto passado, ele normalmente usa um formato invertido nas outras cartas, né? Fala mais de Deus, mais da obra redentora de Cristo, mais da graça que nos alcançou, e depois vai falando para cada classe de pessoas. Aqui ele meio que inverteu, então ele revela uma coisa para mim, né, muito tremenda, me salta muito os olhos esse versículo. Não sei se salta para todos, mas para mim salta, e eu acho muito esperançoso isso aqui no versículo 11, que fala assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, né? Eu acho isso muito tremendo e muito revelador da palavra. Para mim, mostra que todo mundo pode ser alcançado pela graça. Todos os homens, né? Todo mundo pode ser alcançado pela graça de Deus. Não consigo enxergar outra coisa nesse versículo. Então, até aquele cara mais virado no ar, sempre fala isso. Se ele entrar aqui hoje, se ele ouvir esse vídeo hoje, se ele inclinar o coração dele ao Senhor, por mais que ele esteja longe, preso ele não vai estar, né? Não estaria vendo isso. Mas enfim, preso na alma, né? Vamos dizer, preso nos seus problemas, nas suas angústias, por mais que ele esteja deprimido, depressivo, com todas as síndromes de hoje em dia da alma, se ele ouvir essa palavra, se ele inclinar o coração, ele pode ter a vida dele liberta do pecado, da opressão desse mundo, da opressão desse sistema, já posso até falar assim, e passar a se alimentar disso aqui e começar a colher os frutos. Ah, irmãos, mas eu não entendo isso aqui. Mas às vezes eu também não entendo isso aqui, porque a gente tem o costume de resumir tudo numa frase só. Mas a gente deve aproveitar aquilo que já entende. É impossível, do que eu estou falando aqui hoje, você não entenda nada. Se você não entende nada, daí eu me preocupo, né? Se o que eu estou falando está sendo claro. Mas se você entende um pouco, aplica o pouco que entende. Eu já falei disso até num culto que preguei aqui no domingo. Ah, mas eu não consigo arrumar tudo. Faz aquilo que você já tem certeza, né? Vai por partes. Faz aquilo que tu já sabe que tem que fazer. Ah, tem que pedir perdão? Vai e pede perdão. Isso aí eu já tenho certeza que eu tenho que fazer. As outras coisas eu não sei. Né? Se eu devo trocar de emprego, se eu devo mudar de país, se eu devo congregar numa outra igreja, são coisas difíceis de falar, né? Mas o básico, irmãos, o que a palavra diz, eu já sei que eu tenho que fazer, então eu vou e faço. Aí, irmãos, quando tu começa a fazer o certo, vai clareando, vai clareando, vai clareando. Então, hoje, irmãos, qualquer um, na minha opinião, e pelo que eu entendo na palavra, qualquer um que inclinar coração ao Senhor, a graça do Senhor vem e se manifesta salvadora. Amém? Continuando. Ela, quem é ela, irmãos? Quem é ela? A graça, nós estamos falando da graça, né? Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões humanas. É isso que eu estava falando até agora, né? É o que a graça, a partir daí, como a graça se manifestou, ela vai me ensinar, eu me inclinei meu coração, ela, né, abri a minha cabeça, meu coração para receber
a palavra, e essa graça vai me ensinar a eu não ser mais eu. É estranho isso, né? Mas eu não ser mais tão teimoso, tão briguento, tão, sei lá, vingativo, tão querendo arrumar confusão, tão, sei lá, ladrão, vamos pensar em tudo, né? Quando a pessoa gosta de roubar, né? É um vício. Então, a palavra vai me ensinando a eu renunciar à impiedade, que é a falta de temor a Deus, e às paixões mundanas. Ah, mas eu gosto de tal coisa, mas isso faz parte da minha natureza. Que isso, querido? Vai te arrumar na vida, natureza, né? Vai te converter. Ah, minha natureza, tua natureza é pecaminosa. Ela não presta, né? Esquece isso. Então, faz parte da minha natureza. Joga a natureza no lixo e te submete à palavra. A gente precisa aprender isso, deixar isso claro, sem romantismo, né? A Bíblia diz que desde os dias de João Batista, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Então, tem que tirar essa besteira de signo, de temperamento, de natureza. Esquece isso. Se submete à palavra e vai viver. Amém? Porque com a tua natureza, tu estás aí até hoje, ó, chegasse onde chegasse, né? Errou onde errou. Então precisa que a gente se apodere da palavra, renuncie à impiedade e às paixões mundanas, para que a gente possa viver nessa graça tão prometida aí, tá? Desculpa a grosseria, mas tem coisa que não dá para enfeitar muito, né? Nessa de enfeitar, a gente vai levando em banho-maria e precisa, às vezes, de um choque de realidade. Continuando. Renunciar às paixões humanas, e aí como é que eu faço? Viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. A sensatez tem aquilo que eu falei na coisa passada, na quarta passada, com equilíbrio. Eu tenho sensatez para as coisas, eu tenho critério também, né? Eu analiso, eu tenho cabeça madura para decidir as coisas, né? Justa fica bem fácil, piedosa quer dizer temente. Eu sou uma pessoa piedosa, eu temo ao Senhor, né? E vivo debaixo daquilo que Ele coloca. Piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos esse versículo assim você tem que decorar. Tá? Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador. Quem é o nosso grande Deus e Salvador? Jesus Cristo. Esse versículo é aquele que não tem seita nenhuma que desbanca, tá? Jesus Cristo é o nosso grande Deus e Salvador. Antes disso ele falava Deus, nosso Salvador, num outro versículo lá para os jovens. Agora ele está falando, nosso grande Deus e Salvador. Então ele chamou o Pai de Salvador, ele chama aqui Jesus Cristo de Salvador e de Deus. Nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Vou ler na Almeida para vocês, né? Almeida, Tito 2,13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Só mudou para Cristo Jesus, Jesus Cristo. Então, Cristo é o nosso grande Deus e Salvador. Mas Jesus não é Deus, é o Filho de Deus. A Bíblia diz, em Tito 2,13, que Jesus é Deus. Amém? Diz em outros lugares também, mas aqui é aquele assim que arremata. Amém? Tá? Nos outros também, mas aqui está muito, super claro, né? Continuando, versículo 14. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Meu Deus, quanta riqueza num texto só. Todo esse texto que eu estou lendo hoje com vocês é muito rico. Às vezes a gente lê, né, a Bíblia assim meio corridão, às vezes agora até nessa plano de leitura anual, eu sei que não tem como estudar, tem que só ler mesmo, né? Mas quando você para estudar, irmãos, meu Deus, por isso que no fim eu gosto de dar estudo aqui, porque a gente aprende mais do que todo mundo, né? Que tu vê muita coisa, né? Textos super bem interpretados, textos mal interpretados, estudos onde pessoas têm medo de falar a palavra submissa ou sujeita, né? Estudos onde as pessoas falam super bem sobre isso, né? Desempenham bem. Só dando uma leve voltada ali nessa questão das mulheres mais velhas ensinarem as mais novas, da mulher ser sujeita, submissa. Tem uma senhorinha que eu sigo no Instagram, o nome eu andei fuçando aqui, de vocês todos que estão vendo isso aqui, né, que eu conheço, somente a Analísia segue ela.
mas pode ser que algum de vocês também já tenha visto, né? Enfim, rolando ali. A dona Marlene Guerrato é uma senhora de 89 anos que ela ensina a palavra, irmãos. É tremendo, tremendo ver ela com tanta lucidez, acho que a palavra é essa, mas em todos os âmbitos, assim, lucidez na vida, né, por ter já 89 anos, lucidez na palavra, a clareza que ela tem da palavra, assim, a inteligência que ela tem é tremendo. Então sigam lá, Marlene Guerrato, não sei como é que tá, o underlines, tá? Procura que você vai ver, vai achar. É bem famosa, tem um monte de 1000 seguidores, que é 196 mil. Não sei, vou olhar até, fiquei curioso aqui. O quantos mil seguidores a dona Marlene tem? Que 196, 961 mil seguidores ela tem. Quase 1 milhão de seguidores. Tremendo. Então, assim, é claro, tem coisas que ela vai falar, quem sabe você discorde, porque ela tem um pensamento super tradicional, né? E que tem a sua beleza e a sua coerência dentro da realidade dela, dentro daquilo que ela viveu. Quem sabe hoje, para a sua realidade, você não concorde com aquilo. Mas é tanta bênção, é tanta virtude, né? Na vida dela, assim, que vale muito a pena, tá? Então, quis falar disso porque achei que era tremendo. Se um dia a senhora ver esse vídeo, dona Marlene, né? Por favor, comente. Continuando. Vou voltar ali. Ele se entregou por nós, 14, a fim de nos remir. O que é remir? Até a gente não sabe o que é remir. Remir é resgatar, é reaproveitar aquilo que estava lá jogado, eu pego e aproveito. Seria isso, porque resgatar talvez seja a palavra mais profunda, mas às vezes na Bíblia combina mais aproveitar ou reaproveitar, né? Por exemplo, o Senhor nos remiu, Ele nos resgatou, mas quando fala de que a gente deve remir o tempo, porque os dias são maus, fala mais de aproveitar. Então, Ele nos reaproveitou e nos resgatou, né? Então, aqui fala que Ele se entregou a fim de nos resgatar de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Então, a gente não foi chamado, escolhido, salvo para ficar de boa na lagoa, né? Ou em qualquer lugar que você achar. Né? Nós fomos resgatados para a prática das boas obras. O que é boas obras, irmãos? É tudo aquilo que é de boa fama. Tudo aquilo que é louvável, que é agradável, que concorda com a palavra, isso é boa obra. E a gente não pode achar que a boa obra é uma coisa ruim, porque a gente ouve muito que as boas obras não salvam, e não salvam mesmo, né? Então, nós fomos já salvos, aqui pela ordem, né? Ele já se entregou para já nos resgatar, então, ou seja, já fomos resgatados, né? A graça salvadora já nos alcançou, mas aí, irmãos, esse povo não fica vegetando, mofando, ele fica entregue à prática das boas obras. Amém? Tomara que vocês estejam entendendo. Eu vou compartilhar sim o perfil da irmã Marlene Guerrato aqui, tá? No nosso grupo do WhatsApp. Quem estiver no chat do YouTube é só procurar, que é bem facinho, tá? Opa! Irmãos, o tempo passa, o tempo voa. A poupança Bamerindos nem tem mais. Eles não entenderam nada aqui porque eles são jovens. O Gilvandro é jovem, tá? O Gilvandro é jovem, tá, irmãos? Não vou falar do Gilvandro hoje. Descobri que ele é bem jovem. Vamos lá. Capítulo 3 vem num tema também super polêmico, que é sobre obediência a autoridades, tá? Nós vamos ler os 2 versículos inteiros para que isso fique claro na nossa cabeça. Capítulo 3, versículo 1. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Asaf já compartilhou o perfil da dona Marlene, uma abençoada. Esses tempos ela teve doentinha, mas graças a Deus já está melhor. E é isso aí. Aqui, irmãos, está falando, é um conjunto de informações, tá? Está falando que a gente deve ser obediente às autoridades, sim, com certeza. Mas vamos entender o que ele está falando aqui, ó. Estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Daí ele vai inclinando para uma parte que eu já vou explicar. Não caluniem ninguém, sejam pacíficos, já explico pacíficos, amáveis e mostrem verdadeira mansidão para com todos os homens.
Então, ele está dizendo, irmãos, que a gente tem que ser obediente à autoridade, porque já diz Hebreus 13, se eu não me engano, que não há autoridade que não seja instituída por Deus, né? Por mais que a gente não goste dessa informação. É o Senhor quem instituiu aquela autoridade. Eu lembro, irmãos, estou lendo a Bíblia inteira. Eu não vou falar onde é que eu estou, porque é muito vergonhoso, né? Mas é lá atrás, tá? É porque o meu povo já está lendo Gálatas, eu acho, né? Mas quando o povo esteve exilado na Babilônia, meu Deus, né? Que vergonha. Claramente a Bíblia diz que Nabucodonosor foi levantado por Deus para a punição do povo de Judá e Israel pelas suas tantas rebeldias, pelas suas tantas desobediências, por eles sacrificarem os filhos a Moloque e por aí vai, né? Tantas nojeiras que eles fizeram ao longo da história. Então chegou uma hora que Deus disse: eu vou enviar o meu servo, escuta isso, o meu servo Nabucodonosor, para trazê-los cativos, né? Ou seja, presos. Deus chega a chamar Nabucodonosor de servo. Por quê? Porque ele foi enviado por Deus para fazer justiça ao povo de Deus, né? Depois Deus deu a redenção e tudo mais lá na frente, mas por um momento o povo teve que ver o que era bom para tosse, né? Mais ou menos isso. Então a gente precisa entender que a autoridade é instituída por Deus. O nosso papel é o quê? Obedecer e fazer tudo aquilo que é bom. Deixa eu pegar aqui, aqui ó, na Almeida, eu não largo, né? Sejam obedientes, estando prontos para toda boa obra. É isso que Deus espera de nós. Ah, mas o governante mandou eu blasfemar o nome do Senhor. Mandou eu ser pró-aborto, né? Estou rasgando o verbo aqui, porque a verdade tem que ser dita. O governo mandou dizer que toda forma de amor é aceitável, seja pai com filha, né? Seja mãe com filho. Irmãos, é verdade isso, tá? Não estou inventando aqui. Então, o governo já bateu o martelo, não bateu ainda, né? Mas se batesse o martelo, toda forma de amor familiar ali, seja de primeiro grau, é aceitável. O que eu entendo pela palavra? Que isso não é de Deus, né? Eu entendo que não é de Deus matar uma vida inocente, que não é de Deus a filha se relacionar com o pai. E aí, irmãos, eu me oponho ao que o governo está falando, porque eu sou chamado para as boas obras, não para as más obras, né? Lembra de Daniel, lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego, que se opuseram ao governo para não desobedecer ao Senhor. Então, eu me obedeço naquilo que diz respeito a não ser um rebelde. É isso. A Bíblia não quer que eu seja um rebelde. É o que está dizendo aqui, ó. Versículo 2. 2. Não caluniem ninguém, sejam pacíficos. O que é ser pacífico? É ser calmo, irmão? Não, não é ser calmo. É ser um promotor da paz. Eu promovo a paz. Depois a Bíblia vai mandar ser calmo, tá? Mas pacífico é isso, aquele que promove a paz. Ele vê alguém brigando, ele diz: peraí, pessoal, vamos conversar, vamos ver o que deu, né? Tenho certeza que nós vamos encontrar um caminho. E é isso, ele não fica assim botando lenha na fogueira, ele não fica incitando as pessoas ao errado, a fazer revoluções, rebeliões, né? Então ele é pacificador. Continuando, ele é amável, olha que profundo, irmãos, e mostrem sempre verdadeira mansidão. Aí sim, ele é calmo. Então, a gente pensa que pacífico é só ser calmo. Não é. Além de ser calmo, porque tem que ser manso, eu preciso promover a paz. Está todo mundo querendo quebrar o pau? Eu não vou querer, porque eu sei que eu tenho que ser um pacificador. Amém? Tá? Mansidão para com todos os homens. Não é só com os da fé, para com todo mundo. Eu preciso ser manso com todos. Né? Não quer dizer que eu preciso fazer o que é errado ou receber todo tipo de injustiça social sem falar uma palavra, né? Uma coisa é eu ser como Cristo, assim, né? Que foi acusado porque pela fé, por obediência ao Senhor. Outra coisa, eu ver que alguma coisa aí na lei instituída por Deus, né? Através dos homens, está sendo desfeita e eu ficar quieto. Assim o apóstolo Paulo fez lá em Filipos, eu não sei se é Filipos, tá? Lá numa cidade lá da Ásia Menor, eu acho que enfim, na porta da Europa ali, quando ele foi
açoitado e tal, e bater, na hora de que souberam que ele era romano, vamos liberar ele aqui pela porta dos fundos, que nós não podia ter batido nele na real. Ele disse, não, nada de porta dos fundos, quero que me libere pela porta da frente e que seja feito tudo conforme a lei, né? Que negócio é esse? Então ele requereu, existe essa palavra, será? Requereu seus direitos ali e foi correto. Então, a Bíblia chama a gente a ser correto, né? A ser correto. Tá? Então, continuando, meu Deus, 9:10, eu vou dar uma acelerada aqui para a gente terminar, tá, irmãos? Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Não posso passar por isso sem falar. Irmãos, nós éramos escravos e dominados por toda espécie de demônios, não de paixões e prazeres. Claro, são os demônios que estão por lá fazendo, né? Tramando os planos. Mas nós éramos escravizados por causa da nossa própria cobiça, dos nossos próprios maus desejos, entende? Então, nós precisamos cuidar com isso, né? Mas esse sou eu. Opa, peraí, quem que é você? Né? Essa é a minha natureza. Peraí, que natureza é essa? Né? Então tem que ver. Então a gente precisa se libertar disso e não andar insensato e desobediente como éramos. Continuando, vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando, da parte de Deus, nosso Salvador, chamando Deus de Salvador, chamou Jesus de Salvador ainda há pouco, tá? Então, mostrando que todos têm essa mesma figura para ele, né? Se manifestarem a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Que legal. Tá. Eu vou parar um pouquinho aqui, só para falar do lavar regenerador. Deixa eu ver como é que está na minha aqui, na outra. É o 5, acho, 3:5. Lavar regenerador, mesma coisa. Então, a Bíblia diz que o Espírito Santo fez uma lavagem regeneradora na nossa vida. E às vezes, como lavar é mais fácil do que regenerar, a gente foca no lavar, né? O Senhor me lavou, mas cuida com isso aí, tá? O lavou às vezes é pouco, né? Às vezes a referência que você tem de lavação é pouco, porque tu leva o carro numa lavação e ele não volta bom, né? Como você gostaria que voltasse. Você bota uma roupa para lavar, mas a mancha era tão grande que não fica bem lavada. Precisa lavar mais vezes, botar de molho, botar coará, como diz os velhos, né? Os velhos não, os mais antigos, né? Tem que botar esticadinha lá para ver se o sol faça o seu serviço. Irmãos, às vezes o lavar não é suficiente, mas regenerar, irmãos, é gerar de novo, né? Então a Bíblia diz que o Espírito Santo nos gera de novo. É isso que eu falei na quarta passada. Vocês lembram, né? Nós precisamos ser regenerados, né? Gerar de novo. Então isso combina muito com tudo que tem sido visto até agora aqui. Eu preciso passar pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Tem mais coisa, né? Regenerador e renovador do Espírito Santo. Ou seja, ele gera de novo e ele faz tudo novo, renovador. Isso é tremendo, tá? Versículo 7. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, a ordem das coisas, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Ele às vezes é até meio redundante, parece, né? Ele fala a mesma coisa de novo. Jesus Salvador, Deus Salvador, nós fomos alcançados pela graça, né? Justificados, e aí temos a vida eterna. Para quê? Para a prática de boas obras. Então, ele bate, né, em cima dessa tecla aí umas 3 vezes, se não me engano, nessa carta, deixando isso bem claro para a gente, que nós não fomos chamados para ficar de boa, tá? Espero que você tenha entendido isso. Mas eu não sei o que fazer, irmão. Vai orar que o Senhor te mostra logo. Só o fato de você se enquadrar nessas questões que falou ali,
A mulher seja assim, a mulher mais velha seja assado, o jovem seja assim, o presbítero ou qualquer homem que queira servir a Deus seja assado. Se você já obedecer aquelas partes ali, já é grande coisa, que você já vai estar respingando ali fora, né? Olha como aquela pessoa como ela é correta, como ela é justa. Ela errou, ela vai atrás, né? Isso em tudo, irmãos. No trabalho, quem sabe, nas coisas que você fez mal feito, vá lá, faz de novo, arca com o prejuízo. O problema é teu. O cliente não tem nada a ver. Estou falando agora como prestador de serviço. Às vezes é assim. A gente passa estava falando isso com os irmãos numa reunião de homens. Passa um orçamento, e vou falar aqui porque serve para todo mundo. O prestador de serviço, ele passa um orçamento. Aí no meio da execução ele se arrepende, ele pensa, poxa, eu devia ter cobrado o dobro do que eu cobrei, né? Problema é teu, né? Vai lá e faz o serviço e faz bem feito ainda, para que aquele serviço te renda tantos outros serviços que pague esse prejuízo que tu teve. Eu faço isso, percebo, irmãos, que isso dê muito certo. Essa semana fiz um trabalho que, por incrível que pareça, né? Falo isso assim, com toda a humildade desse mundo, o cliente não gostou, né? E eu não sei fazer o que ele quer, então eu não tenho como lá arrumar, né? Aí o que eu fiz? Eu, graças a Deus, não fiz ele comprar mais tintas para aquilo, né? Mas eu disse, tá tudo certo, né? Não me paga, não gostou, não alcancei o que tu esperavas, né? Foi um pouco de falta de comunicação, pronto. Ele não ficou lesado, né? Porque ele não teve que pagar por aquilo, eu não entreguei o que ele queria, perdi um dia, perdi entre aspas, né, de serviço, mas acontece. Então, a gente tem que aprender a ser sensato, correto, fazer aquilo que o Senhor nos chama. Continuando. Fiel a esta palavra, já falei, tá. Acho que eu vou dar uma pulada nisso aqui, irmãos, porque fala de uma questão muito deles ali, né, de evitar conversas tolas e improdutivas e genealogias desnecessárias, né? Quem sabe por conta dos judaizantes, né? Que era uma classe religiosa que já vinha ali querendo colocar ainda a circuncisão e práticas do judaísmo como é que eu posso explicar, meu Deus? Como fatores essenciais para a salvação, né? Então, assim, aquela coisa, quer circuncidar, circuncida. Quer guardar o sábado? Guarda. Quer não comer carne de porco? Não come. Mas não vai dizer que é isso que está salvando a tua alma, né? Que o que salva a nossa alma é o próprio Cristo. A salvação que vem do Senhor, a graça que se manifestou, salvadora a todos os homens, né? Mas não é pecado a pessoa guardar, né? Ela quer guardar, não tem problema, é uma coisa dela, né? Igual o cabelo comprido, por exemplo. A pessoa quer ter o cabelo comprido, qual é o problema? Deixa ela ter o cabelo comprido. O negócio é quando ela começa a condenar quem corta o cabelo, aí é que pega o negócio, né? Então, não está na Bíblia, não é obrigado, né? Principalmente aí agora no nosso tempo da graça, amém? Vou só finalizar com o versículo 14, que diz assim: quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, meu Deus, de novo, a fim de que supram as necessidades diárias e, finalizando, não sejam improdutivos. Irmãos, te apegue nisso, né? Você que já entendeu que é salvo, que já entregou sua vida ao Senhor, que já está vivendo debaixo da misericórdia de Deus, da graça de Deus, está tentando acertar, né? Não seja improdutivo. É muito ruim ser improdutivo, irmãos. Não seja improdutivo, seja produtivo. Quer dizer que eu tenho que me matar fazendo coisa para o Senhor? Não, você tem que fazer aquilo que o Senhor mandou você fazer, né? De repente Ele não te mandou cuidar de um asilo de velhinhos, e enfim, então não vai. Mas talvez Ele te mandou, daí vai, né? Então faz aquilo que Jesus mandou, porque daí quando Jesus manda, não é peso, por mais que seja super cansativo, mas você não sente um peso na alma, se achando assim que está no lugar errado, na hora errada, fazendo a coisa errada, né? Então não precisa se matar, porque Deus sabe, né, que você tem que ser um bom pai de família, você tem que trabalhar, porque isso é de Deus, né? Que você tem que ensinar os seus filhos, cuidar dos seus filhos, cuidar da casa, e agora eu estou falando com os homens, tá? Tudo isso é com os homens, né? As mulheres, Deus sabe que você tem filho para criar, para cuidar, Deus sabe que você tem um marido para cuidar, que é a sua casa para cuidar, quem sabe você tem um emprego, tem que cuidar. Então, Deus sabe desses primeiros ministérios, mas quem sabe Ele te colocou algo a mais para fazer.
vai e faz, né? Não dá para abraçar o mundo com as pernas, mas também não dá para se esconder atrás disso e não fazer nada, né? A Bíblia diz, não sejam improdutivos. Amém, queridos? Desculpe aí a honestidade extrema hoje, né? Mas é que tem hora assim que a Bíblia está ali gritando nos nossos olhos, a gente precisa, né, tirar esse aspecto litúrgico às vezes e botar o negócio em prática mesmo. Amém, queridos? Espero que vocês tenham aprendido com essa carta. Ela falou muito comigo, como eu disse na quarta passada, nunca tinha dado tanta atenção para ela e realmente ela é muito útil, muito produtiva para nós. Amém, queridos? Glória a Deus por mais esse culto, Deus abençoe e até a próxima.